A aula agora é produtos notáveis e eu vou te ensinar 3 regrinhas que são muito usadas na matemática. O produto da soma pela diferença de 2 termos, o quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos. Mas não se assuste com esses nomes estranhos não, tá? Eu vou descomplicar tudo, te ensinar de um jeito bem fácil. Meu nome é Rodolfo, bem-vindos ao Projeto Alfa e vamos à nossa aula. Nossa primeira regrinha é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Se você olhar aqui no quadro, você vai ver que eu tenho expressões iguais, ó. Todas são iguais. A diferença entre elas está no sinal. Uma é mais e a outra é menos. E a palavra produto vem de vezes. Eu estou multiplicando tudo isso por tudo isso. São coisas iguais e, como eu disse, só muda o sinal. Quando isso acontecer, galera, isso aqui vai dar 2 respostas. E é bem fácil de achar essas 2 respostas. É assim, ó. Você vai fazer o quadrado do primeiro. Como assim? Você vai pegar o primeiro número vezes ele mesmo. X vezes x. X ao quadrado. Quando você pega uma letra vezes ela mesma, soma em cima. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. E aí, galera, que sinal que eu vou colocar aqui? Vai ser sempre o sinal de menos, ó. Sinais diferentes, menos. E aí você vai fazer o segundo número vezes o segundo número, ó. 2 vezes 2, 4. Essa é a nossa resposta. Um segundo exemplo para quem não entendeu, ó. É a mesma expressão, xa, xa, a mesma coisa. Só muda o sinal. Como é que eu faço? O primeiro vezes o primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Sinais diferentes, sempre aqui no meio vai ser negativo, sempre negativo. E aí, o segundo pelo segundo, ó, a vezes a elevado a 2, a ao quadrado. E um terceiro e último exemplo dessa regrinha aqui. Ó, mesma coisa, só muda o sinal. Então, qual é a regra? O primeiro vezes o primeiro, 3 vezes 3, 9. O sinal sempre é o negativo, porque ó, sinais diferentes fica menos. E aí o segundo vezes o segundo, y vezes y ao quadrado. Essa é a nossa primeira regrinha. Essa regrinha se chama produto da soma pela diferença de 2 termos. Agora vamos estudar a nossa segunda regrinha. Vamos agora para nossas 2 últimas regrinhas. Eu coloquei elas juntas porque elas são praticamente iguais. Só muda um detalhezinho que já vou explicar. Aqui nós temos o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Diferença na matemática é quando eu coloco o sinal de menos. Então, pessoal, vamos entender essas regrinhas aqui. Ó, essas regrinhas aqui todas, elas vão me dar 3 respostas. E para mim achar essas 3 respostas, começa parecido com o que a gente estava fazendo e vai mudar só um detalhe. É assim, primeiro, às vezes você vai encontrar assim, mas isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. X mais 3 repete 2 vezes. Então eu posso colocar assim, ó, x mais 3 vezes x mais 3. E isso é a mesma coisa disso, concorda? Ó, eu tenho um 2 aqui em cima, significa que eu vou pegar isso aqui e vou repetir 2 vezes. Então, eu posso tanto ver isso numa prova, ou eu posso encontrar essa expressão numa prova, é a mesma coisa. E como é que resolve? O primeiro vezes o primeiro, x vezes x, x ao quadrado. E agora, a nossa última resposta aqui, ó, vai ser a mesma coisa que a gente fazia. O segundo vezes o segundo. 3 vezes 3, 9. Então, ó, eu achei a minha primeira resposta e a minha última resposta. Mas lembra que eu falei que são 3 respostas? Então, falta uma resposta aqui no meio. Para achar essa resposta aqui no meio, é o seguinte. Agora vem a parte legal. Você vai pegar toda essa conta aqui e vai multiplicar por 2. Como assim? Vai multiplicar por 2 o x e vai multiplicar o 3 também. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, 6. E o x repete, ó, 6x. Então a nossa resposta aqui do meio vai ser o 6x. E qual o sinal? O sinal do último sempre vai ser positivo.
O sinal do meio, galera, vai ser o sinal da minha conta aqui. Se é mais, aqui no meio também vai ser mais. Então, ó, x mais 3 ao quadrado vai me dar essa resposta aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. Para quem não entendeu, eu vou dar um segundo exemplo. Ó, 5 mais y ao quadrado. Então, para quem não entendeu, ó, de um jeito bem rápido, é assim, ó. Você vai fazer o primeiro vezes ele mesmo. 5 vezes 5, 25. O segundo vezes ele mesmo. Y vezes y vai dar y ao quadrado. Vai ser nossa última resposta. E para achar a resposta do meio, vem aquela regrinha. Vai pegar a conta e multiplicar por 2. 2 vezes o primeiro número, 5, vezes o segundo elemento, que é o y. 2 vezes 5, 10. E o y repete, 10y vai ficar aqui no meio. E para terminar os sinais, aqui sempre é positivo e no meio é o sinal da conta. Como aqui é mais, aqui também será mais. Então essa é a nossa resposta final. 25 mais 10y mais y ao quadrado. Então é quase a mesma coisa do que a gente estava fazendo, só muda que agora eu vou ter uma resposta aqui no meio. E para achar essa resposta no meio, você vai pegar a conta e multiplicar por 2. Vamos fazer mais um que vocês vão entender bem. Então, ó, x menos 4 ao quadrado. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou fazer o primeiro vezes ele mesmo. X vezes x vai dar x ao quadrado. Ok. A última resposta é esse vezes ele mesmo. 4 vezes 4 vai dar 16. É a última resposta. E para me achar o termo do meio, eu vou pegar a conta e multiplicar por 2. 2 vezes o x vezes o 4. 2 vezes 4, 8. E o x repete. 8x aqui no meio. Agora os sinais. Aqui o último sempre vai ser positivo. E o do meio é o sinal que tiver na conta. Como aqui é menos, aqui no meio também vai ser menos. Então, x menos 4 ao quadrado vai dar tudo isso aqui. X ao quadrado menos 8x mais 16. Essa é a nossa resposta final. E agora um último exemplo para você ficar craque no assunto. 6 menos a ao quadrado. Então, como é a regrinha, multiplica o primeiro por ele mesmo. 6 vezes 6, 36. E multiplica o a por ele mesmo. A vezes a vai dar ao quadrado no final. E para achar o do meio, o que eu faço? Eu pego a conta e multiplico por 2. 2 vezes o 6 vezes o a. 2 vezes 6, 12. 12 vezes a, 12a aqui no meio. Cheguei na hora de colocar os sinais. O último sempre é positivo. E aqui, pessoal, no meio é o sinal da conta. Então, negativo. Assim nós aprendemos as 3 regras. Quadrado da diferença, quadrado da soma e aquela primeira regra que era o produto da soma pelas diferenças. Espero que tenham gostado da nossa aula. Deixe o seu like e até a próxima.